Boa noite a todos, meu nome é Cláudio. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade na videoaula anterior e corrigir alguns problemas que o nosso sistema pode apresentar. Um dos problemas é o seguinte: imagine a seguinte situação, eu estou mandando exibir aqui, eu vou executar e vou mostrar para vocês o problema que a gente tem. Então, ao executar a minha aplicação, observe o seguinte: eu vou mandar imprimir, então eu vou mandar imprimir aqui e vou começar a clicar no DBGrid. Então, observe que eu estou clicando no DBGrid, nada aconteceu, mas assim que terminar o processo, vai desmarcar todos os checkboxes conforme eu fui clicando. Tá? Como é um processo lento, isso não pode acontecer. A gente tem que bloquear essa interação com o usuário. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma barra de progressão de forma que impedir o usuário de não ficar clicando no formulário. Tá? Justamente porque esse formulário é um formulário que, ao ser executado, ele vai ficar lento. Tá? Então, vai dar impressão para o usuário que está travado, enfim. Então, a gente tem que colocar uma barra de progressão informando para o usuário o que está acontecendo e impedir que ele faça alterações no sistema enquanto o sistema está executando uma tarefa lenta. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou marcar todos aqui, vou fechar, vou excluir os arquivos que eu criei, ok, e vou fazer o seguinte: para que o usuário não apague o nosso modelo, vou clicar com o botão direito, propriedades, e vou mandar ocultar, aplicar ok, e aqui está oculto. Então o usuário não vai poder visualizar o nosso arquivo de modelo. Isso impede que ele exclua. Se ele sabe que não existe, se ele não sabe que existe, ele não vai mexer. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, deixa eu voltar aqui a minha barra, o meu layout. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui em File, New, VCL Form, vou aumentar aqui um pouquinho, vou colocar aqui uns componentes. Um deles é o gauge, um timer e um label. Então, label. Pronto. Agora nós vamos diminuir aqui um pouquinho nossa barra de progressão. Ok, vou colocar o timer aqui em cima. Vou colocar o label aqui em cima. Aumentar um pouquinho nossa barra de progressão. Diminuir o nosso formulário. E aqui eu vou colocar um texto. Gentileza, aguarde o término do processo. Vou colocar uns pontos e pronto. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte para um tamanho, vou colocar tamanho 16. Ficou muito grande. Tamanho 14. 12. Aqui ficou um tamanho melhor. A cor, eu vou mudar a cor para... deixa eu ver aqui. Uma cor... Esse aqui vai ficar bom. Vou colocar em negrito. Ok, vou diminuir aqui o tamanho da borda. Levar um pouquinho mais para cima. E vamos fazer os ajustes aos poucos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou centralizar o nosso formulário. Então eu vou aqui em Position, vou colocar Power Form Center. Vou tirar a borda dele para, deixa eu ver aqui em Border Style, vou colocar como single. Então vai ficar uma bordazinha mais simples. Outra coisa também, eu vou tirar esses botões aqui em cima. Então eu venho aqui vou clicar no formulário, Border Equals, vou tirar esse aqui, opa. Pronto, vou deixar somente, tirar tudo na verdade, né? Vou tirar Caption. Então deixa eu digitar Caption. Tirar isso aqui, não vai ficar nada. Na propriedade name dele, name, eu vou colocar frm barra progresso. Vou dar um enter. Vou salvar o meu formulário como barra progresso, né? Em homenagem a Brasília, barra progresso. Pois bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o nosso formulário da memória, tá? Então, na hora que a gente executar o programa, né, pode ser problema também,
A gente vai retirar da memória, tá? Não vai deixar no Auto Create, porque se deixar em Auto Create, assim que eu executar minha aplicação, minha barra de progresso já vai entrar em ação. E está totalmente errado. Então nós vamos tirá-lo da memória e agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui nesse formulário e vamos fazer com que ele enxergue nossa barra de progresso. Então está aqui nossa barra de progresso. E a nossa barra de progresso tem que enxergar o nosso devedores. Tá? Então um tem que enxergar o outro. Então eu vou aproveitar e vou colocar para que ele enxergue o data module também. Então a barra de progresso vai enxergar o devedores e vai enxergar o data module. E nosso cadastro de devedores vai enxergar o nosso progresso. Tá? Até mesmo porque nós vamos ter que fazer algumas alterações. Então vou dar 2 cliques aqui em imprimir e vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo isso aqui que nós fizemos, que está no botão imprimir, todo o código. Vou dar um Ctrl C. Vou comentar aqui por enquanto. Tá? Se tiver alguma coisa errada eu vou corrigir. Opa, vou colocar aqui em cima o comentário. E aqui eu vou dar um home e comentar esse código. Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos na nossa barra de progresso, dar um F2, vou dar 2 cliques no timer, melhor dizendo. Deixa eu abrir aqui. E no timer, no evento aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o nosso timer .enable igual a false. Tá? Ele vai iniciar como falso. E já vou aproveitar e criar uma procedure. Então, procedure barra de progresso. Ctrl Shift C e ele vai criar nossa procedure aqui e eu vou colar o código que eu tinha copiado anteriormente. Logicamente que vai dar vários erros. Então, que erros são esses? Deixa eu tirar essa barra aqui. Ctrl sinal de mais para aumentar aqui o tamanho do texto. E um dos erros é o dbGrid. Então, se a gente pressionar F12, nós vamos observar que nossa barra de progresso não tem dbGrid. Então, esse dbGrid é da onde? É do nosso CAD devedores. Então, nós vamos colocar aqui FRM devedores, ponto, pressiono o ESC, dou um delete. Então, eu vou copiar aqui esse FRM devedores até o ponto, e aonde tiver FRM devedores eu vou colando. Então, vou colar aqui, aqui também, aqui também, aqui também. Deixa-me ver onde tem mais. Ok, mais aqui. Deixa eu dar um Ctrl F9. Tem 2 erros. E o erro é justamente esse create object, create OLE object. Então nós temos que colocar aqui em cima da mesma forma que nós colocamos no outro formulário, com obj. Então Ctrl F9 e está tudo certo. Só que nós vamos ter que fazer algumas alterações. E que alterações são essas? Primeiro eu vou tirar esse while daqui. Eu vou usar um for, tá? Justamente porque eu tenho que usar minha barra de progresso. Então para isso eu vou colocar aqui uma variável do tipo inteiro, integer. E nós vamos fazer o seguinte, aqui no while nós vamos tirar e vamos colocar um for. Então vai ser um for de x iniciando de 0 to até tirar esse EOF e pôr um record count menos 1. E o porquê desse menos 1? Porque é o seguinte, observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 registros. Como eu estou começando por 0, ele vai dar um estouro se eu não colocar em menos 1. Tá? Eu poderia muito bem iniciar por 1 aqui também. Tá? Daria na mesma. E remover esse menos 1. Tanto faz. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Feito isso, nós vamos pegar aqui o nosso... Deixe-me ver aqui. Eu vou só aproximar esses textos aqui. Tirar esse end daqui, dar um Ctrl X. Dar um Enter aqui. Vou aproximar mais esses textos. Deixa eu dar um Ctrl menos para visualizar melhor. Selecionar todos eles, dar um Tab e vou alinhar. Pronto. Então, para não ficar muito colado, o que eu vou fazer? Aqui vai dar o outro.create. Aqui visível igual a falso.
Tá, aqui nós temos a criação do nosso arquivo. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar também esse extract file path aqui, ó, que é desnecessário, porque eu coloquei um path aqui em cima. Tá? A pronúncia correta é path. Eu falei as videoaulas inteiras falando errado, mas não tem problema não. O importante é que o código está funcionando. Tá? A codificação é mais importante do que a minha pronúncia. Pois bem, feito isso, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que pegar o meu gauge aqui no for. Eu vou colocar aqui embaixo. Antes do next, eu vou colocar aqui um gauge, um ponto max value. Ele vai receber o nosso frm, isso aqui tudo, menos 1. Tá? E o nosso gauge ponto, gauge, Ctrl barra de espaço, gauge progress, vai receber gauge.progress mais 1. Então aqui vai ser o nosso valor máximo. Vou dar um enter aqui, um outro enter aqui e organizar. Então o que acontece? Aqui o gauge máximo é o valor máximo que ele vai receber, ou seja, quantos registros que tem? Ah, tem 5. 5 menos 1, 4, ok. E aqui o nosso gauge progress vai receber de 1 em 1. Então, à medida que ele vem aqui, passou, acrescenta 1. Veio aqui, passou, acrescenta 1. E assim sucessivamente. Tá? E assim a nossa barra de progresso ela vai andando. Tá. Então, feita essa parte, tem algum detalhe que eu tenho que fazer, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui um try. Deixa eu selecionar tudo, dar um espaço mais um pouquinho. Vou colocar um try. Vou dar um enter. Cadê? Não deu certo. Try. Finally. Vou pegar esses dois códigos aqui e colocar aqui. Tá? Que é para garantir que vai sair da memória. Ok. Então aqui, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Ok. Então nós já fizemos essa parte aqui. Deixe-me ver se eu não estou esquecendo mais nada. Eu acho que eu não coloquei no outro código. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar o nosso wdoc para garantir que ele vai sair da memória também. E vou colocar Ctrl C, Ctrl V e vou dar um var clear da nossa variável Word. Ok, dá um Ctrl F9. Tá tudo certo. Agora nós vamos ter que fazer uma outra situação, que é o seguinte. Se eu tiver aqui no meu timer, meu timer sempre ele vai executar essa ação aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar aqui o nosso barra de progresso, tá? Que é a nossa procedure. Então se eu colocar esse timer como verdadeiro, ele sempre vai executar o nosso procedimento. Então eu não posso deixar ele ficar executando direto, né? Ele não vai parar, tá? Que é a mesma questão que está aqui, ó. Se o sistema ficar lento, eu não posso permitir que o usuário fique clicando, porque se ele clicar no botão imprimir várias vezes, o sistema, assim que ele terminar, ele vai fazer de novo, tá? Então vai entrar no loop e o timer também vai entrar no loop se eu deixar ele com verdadeiro. Então ele vai executar somente uma vez. Então ele já inicia com timer falso. Então para isso, quando eu clicar no botão imprimir, eu vou ter que fazer o seguinte. Se frm progresso for igual a new, e igual a new, backend, deixa eu copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou instanciar o meu formulário, .create.self. Ok. Feito isso, eu vou dar nele um show modal, para que ele seja exibido. E eu não vou colocar um try finally nele aqui. Por quê? Porque se eu fizer isso, ele vai matar o processo. Eu quero que ele faça isso
no evento onClose. Então no evento onClose, deixa eu achar que o evento onClose está aqui. Opa, é aqui. Então no evento onClose, eu vou pegar o meu FRM progresso, vou atribuir o valor new para ele. E aqui FRM progresso ponto free. Então aqui eu estou removendo ele da memória. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Eu acho que não estou esquecendo nada. Deixa eu ver aqui. Então Ctrl F9. Até agora nenhum erro. E vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos... Deixa eu ver. Quando eu criar o meu formulário, então no evento onShow. Deixa eu vir aqui no evento onShow. No evento onShow eu vou colocar o meu timer.enable igual a true. Então ele vai habilitar o meu timer, vai chamar o meu timer vai iniciar, vai colocar como falso, vai chamar minha barra de progresso, dá um clique aqui, pressiona Ctrl e clica com o mouse. Ele vai verificar o extract firepath e aqui ele vai fazer todo o processo, tá? Então vou dar um Ctrl- para diminuir agora. E aqui está o nosso código. Eu vou dar um Ctrl F9, vou compilar ele e vou executar fora do Delphi. Até mesmo porque se ele travar, eu dou um Ctrl Shift ESC, tá? Ctrl Shift ESC ele chama o gerenciador de tarefa direto, tá? Porque quando você dá um Ctrl Alt Del, ele chama a tela e lá você tem várias opções, como bloquear, chamar o gerenciador de tarefas, trocar de usuário, enfim. Ctrl Shift ESC já vai direto ao assunto. Então nós vamos dar 2 cliques. Nem vi se executou, vou dar 2 cliques de novo. Agora sim. Deixe-me ver se vai dar certo. Vou clicar aqui, chamou a barra de progresso. Criou o primeiro arquivo. Eu não consigo clicar atrás aqui. Criou o restante. E assim que ele completar, ele vai liberar. Então ele vai fechar. Ele não fechou. Provavelmente alguma coisa eu fiz errado. Tá? Alguma coisa eu esqueci. Então ele não está fechando. Vou dar um Ctrl Shift ESC e já vou matar esse processo de uma vez. Então tá aqui, ó, botão direito, finalizar a tarefa. Finalizar a tarefa, forçar ele a finalizar. Então aqui ele criou os arquivos, até aí deu tudo certo. Vamos ver o porquê que não deu certo. Tá, eu fiz isso aqui, dei um quit, saí. E o problema todo deve ser o meu close. Close FM new. Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui o close para ele fechar, senão não vai adiantar nada, né? Então, na verdade, não pode ser no close, tem que ser... Então, aqui timer, ele vai terminar o progresso, e depois que ele terminar o nosso progresso, aí sim, FRM, na verdade nem precisava colocar esse FRM.close, bastava colocar close já tá bom, mas vou deixar assim mesmo. Vamos testar, dar um Ctrl F9, vamos testar de novo. Então ele terminou aqui, chamou nossa operação, tá, tá, então fazer o seguinte aqui. Antes eu vou fazer o seguinte, deixa eu vir aqui no meu progresso e vou desabilitar o meu Enable Control dm.adodevedores.disable control. Para desabilitar o controle, dá um Ctrl Shift C. Aliás, seleciona tudo. Coloca o ponteiro do mouse aqui na frente, dá um Shift Home, Ctrl C, tá? Que é para copiar. E aqui embaixo, vou dar um Ctrl V e vou habilitar de novo. Enable
Ctrl. E o porquê disso? Porque é o seguinte, se eu observar aqui o ponteiro, esse ponteiro preto, ele vai ficar movimentando. Isso faz com que a nossa aplicação fique um pouco mais lenta, porque ele fica percorrendo o nosso DB Grid. Esse Disable Control e Enable Control vai fazer justamente isso. Ele vai desabilitar para que o ponteiro não fique percorrendo o registro do DB Grid. E assim que ele terminar todo o processo, ele habilita novamente, tá? Para que a gente tenha acesso ao controle. Senão, se a gente clicar no DB Grid, a gente não vai conseguir fazer nada, porque vai estar bloqueado. Então, vamos dar um Ctrl F9. Agora sim. Vou executar. Vou abaixar aqui para ver se está tudo ok. Então, vai criar o primeiro arquivo. Criar o segundo. Observe que o ponteiro está parado. Ele vai criar o terceiro. E às vezes anda rápido e faz até o quarto. Deu uma pequena parada. Demora um pouco. Vamos ver se não travou, né? Então ele criou os 4 arquivos. Tá faltando um, são 3, agora sim. Terminou de copiar, fechou, ok. Vamos ver se eu tenho acesso ao sistema. Tenho acesso. Beleza, está tudo funcionando. Só que esse Progress Bar está muito feio. Então vamos melhorar isso aqui, porque está meio horrível. Então vou tirar esse Color e vou colocar ele para esse cor lima, né, cor limão. Vou executar novamente. Selecionar tudo, apagar. Vou dar um Ctrl F9. Ok. E agora sim eu vou executar. Agora eu vou emitir. Vou aguardar. E ficou com um layout até mais agradável. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. É justamente colocar esse formulário invisível. E aí, então, se você quiser colocar invisível, basta colocar um hide e ele vai ficar invisível. Por exemplo, a partir do momento que ele chamar o progresso, eu dou um hide para ficar invisível e depois eu coloco ele para ficar visível novamente, tá? Mas isso eu acho que não é muito viável não. Mas fica a critério. Bem, gente, o que eu queria fazer era justamente implementar essa videoaula. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Então dê seu like, compartilhe o canal, se inscreva, clique no sininho, tá? Que o sininho ele vai te informar toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Então a finalidade do sininho no YouTube é justamente para isso. Na próxima videoaula eu vou criar arquivo PDF, tá? Então você vai ter duas opções, ou você vai criar arquivo doc, né, que é o arquivo do Word, ou você vai criar arquivos PDF, aí fica a seu critério. Então nos vemos na próxima videoaula.